Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica. Agora vamos dar continuidade ao capítulo 9 de Atos, a partir do versículo 10, em que Deus envia Ananias para falar com Paulo. E Ananias vai ficar cheio de medo porque eles sabiam da fama de Saulo. Mas Saulo já não existe mais, agora é Paulo, um novo homem, um novo discípulo. Bom, de qualquer forma, eu peço que você dê o seu gosto ao vídeo, partilhe ele, se assim você quiser. E claro, vamos sempre começar com uma oração. Meu Deus, nós queremos ver e que os nossos olhos se abram a cada dia para a Tua palavra, que possamos enxergá-lo, possamos servi-lo, tanto quanto o Teu servo, o apóstolo Paulo, te serviu. Que tenhamos esse mesmo espírito, esse mesmo chamado. Fala, meu Pai, a cada um, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E essa é a frase que nós encontramos na palavra de Deus, dita por Moisés, dita por Abraão, dito por Isaías, a quem ele enviaria. Ele quer enviar a todos nós, a você, a mim, para fazer essa obra. O chamado é para todos. Ananias estava ali fazendo a vontade de Deus. Deus falou, Ananias, ele disse, eis-me aqui. Quando Deus te chama, você também diz o mesmo. Ele vai usar o pastor, ele vai usar o obreiro, ele vai usar alguém que talvez esteja abaixo de você. Você tem essa mesma disposição de dizer a essa pessoa, eis-me aqui? Então, ele disse, eis-me aqui. Agora, vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque ele vai ficar com muito medo. Porque Paulo estava cego, com aquela luz, aquela visão que ele teve, ele ficou cego, porque agora Deus vai abrir-lhe a visão. Ele é o que representa a nossa vida neste mundo, a cegueira espiritual que há nesse mundo. No 11, e disse-lhe o Senhor, levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Primeiro, Deus sabia qual era a morada, o endereço de Saulo, sabia onde ele estava, perguntar para aquele Judas por um homem um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele estava orando, quer dizer, ali ele estava em oração, ele estava agora entregando-se cada vez mais para Deus. Agora olha a resposta de Ananias. 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. O comentário diz, há muitos ouvi acerca deste homem. A má fama de Saulo corria entre todos os cristãos. A princípio Ananias ficou assustado e receoso de ir ao seu encontro, pois já havia recebido informação de que Saulo entraria em Damasco para assolar os cristãos e lançá-los na prisão. A relutância de Ananias era compreensível, mas o que ele não sabia é que já não se tratava mais do mesmo homem. Esse exemplo nos dá uma noção do poder transformador de Deus, pois ainda que vejamos o pior em uma pessoa, jamais podemos achar que ela não tem jeito. Se o seu familiar tem tudo para ser um caso perdido, não perca a fé, mas ajude-o em oração a encontrar o caminho de Deus. O Espírito Santo trabalhará no interior dele para que no momento certo sua palavra dê frutos. Não importa o que ele faz ou foi capaz de fazer. Quando o Espírito Santo restaura a vida de uma pessoa, ele a torna uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Ele naturalmente temia, ter que falar com Saulo, uma vez que sabia o propósito dele ter vindo. A fama dele, do que ele estava fazendo, corria a todos os lugares.
No 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O comentário do 15, um vaso escolhido. A viagem de Saulo até Damasco tinha o objetivo de perseguir, humilhar e prender os cristãos. Mas enquanto Saulo respirava maldade, o Altíssimo projetava um plano de conversão ousado para ele. Ao se deparar com aquela intensa luz e ao ouvir as palavras tão profundas do Salvador, ele teve o seu interior transformado. Não foi Saulo quem escolheu o Senhor Jesus, mas foi ele próprio quem o escolheu para que se tornasse um fiel discípulo e levasse a sua palavra aos gentios, reis e filhos de Israel. É maravilhoso saber que todos nós que servimos a Deus fomos escolhidos e separados por Ele, mesmo sem merecermos, por termos cometido tantos erros aos seus olhos. O Senhor nos comissionou e nos deu o seu Espírito e a sua palavra para levarmos a sua salvação a todos os que creem. E não fomos nós que escolhemos seguir Jesus, mas foi Jesus quem nos escolheu. Ele nos achou perdido. Jesus, Deus, nunca esteve perdido. Mas ele disse, vai porque ele é um vaso escolhido para mim. Tem muita gente que fala assim, que privilégio, né? Deus vai usá-lo grandemente entre os gentios, quer dizer, fora da nação de Israel, entre os reis e filhos de Israel, uma grande posição, um grande destaque. Todo mundo quer o destaque, né? Todo mundo quer estar em evidência. Mas nós vamos conhecer muito bem a vida do apóstolo Paulo, que não foi nada fácil, né? Então, Deus o usaria nesse chamado, com o propósito de Deus, mas seria duro. No 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. No 16, o comentário, padecer pelo meu nome. A vida com Deus requer sacrifício pessoal, renúncia, obediência e fé. Saulo, que passaria a se chamar Paulo, precisaria padecer pelo nome do Senhor Jesus e passar pelos mesmos sofrimentos que ele fez muitos cristãos passarem. De fato, as palavras do Senhor Jesus se confirmaram, como podemos observar nas declarações do próprio Paulo. No entanto, todo o sofrimento pelo qual passou por causa do Evangelho faria receber revelações magníficas que não haviam sido dadas a nenhum outro homem. Veja que quanto mais nos sacrificamos e oferecemos a nossa vida ao serviço do nosso Senhor, mais usados por Ele seremos e mais o inferno se levantará contra nós, com lutas e perseguições. Porém, não há o que temer, pois o Senhor dos Exércitos está do nosso lado. E verdadeiramente a vida do apóstolo Paulo não foi uma brincadeira, foi difícil, mas ele também se entregou. Ele se lançou, o tanto que o diabo lutou contra Paulo, mas não foi capaz de destruir, porque o diabo não pode destruir aquilo que é de Deus. 17. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Comentário, Ananias foi e entrou na casa. Ananias fez exatamente conforme o Senhor Jesus havia orientado. Ao se deparar com Saulo, ele já não o viu mais como inimigo, e sim como alguém que já fazia parte da família da fé, pois o próprio Deus o havia escolhido. Então, Ananias relatou a Saulo o motivo de estar ali. O Senhor Jesus o havia enviado para que impusesse as mãos sobre ele. Isso significa que o verdadeiro amor a Deus consiste em acolher o aflito, ainda que o seu passado tenha sido terrível. Diante disso, jamais podemos fazer qualquer tipo de julgamento ou lançar culpa e acusações contra alguém, pois se Deus aceita o pior pecador que se arrepende, quem somos nós para não o aceitarmos? Então, Paulo era a última pessoa que poderia se converter, né? Paulo seria a última pessoa que nós imaginávamos que poderia aceitar Jesus. Ele estava tão revoltado, tão irado com os cristãos, mas aqui ele está quebrantado. A parte B diz, para que tornes a ver. Após 3 dias sem enxergar, Saulo recuperou a visão e recebeu o Espírito Santo por meio da imposição de mãos de Ananias. Sua carência física era grande, porém, muito maior era a sua necessidade espiritual.
Desse modo, quando os olhos da fé se abriram, as escamas dos seus olhos físicos caíram. Logo em seguida, Saulo foi batizado nas águas, mostrando com isso que ele passaria a desfrutar de uma nova vida com o Senhor Jesus. Veja que a solução de qualquer problema começa no interior de cada um. Quando a alma perdida se abre para Deus, ela é curada e restaurada pela ação do Espírito Santo. E ele seguiu uma ordem diferente da normal. Primeiro, a pessoa se arrepende e se batiza nas águas. E depois do batismo nas águas, o Espírito Santo. É o normal. No caso de Paulo, não. Ele primeiro foi cheio do Espírito Santo e depois o batismo nas águas. Até porque a entrega dele foi total, completa e restrita, 100%. 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista e, levantando-se, foi batizado. É tão forte, né? Eu posso dizer a você e afirmar que um dia as escamas dos meus olhos caíram também. Eu me lembro muito bem, lá no princípio, quando eu comecei na minha fé. Eu ainda levei um ano na igreja, né, indo à igreja, mas eu não assumi um compromisso com Jesus. Mas no dia que eu tive aquele encontro com Ele, foi tão maravilhoso. E é esse encontro que eu tive com Jesus que me sustenta esses anos todos que eu estou na fé. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Veja que não demorou, né? O desejo da pessoa em ganhar almas é constante, né? É ardente. Quando a pessoa tem esse encontro com Jesus, a primeira coisa que há dentro dela é querer falar para os outros. Por exemplo, imagine, né? Eu tenho aqui essa garrafa aqui de água, né? Imagine que eu tenho muitas pessoas à minha volta que estão envenenadas. E eu sei que isso aqui é o antídoto para curá-las, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar esse remédio para o máximo de pessoas que eu quero salvar. Então, eu quero dar. Olha, eu tenho um antídoto, então toma, você vai viver, né? É assim que acontece com a pessoa que descobre o antídoto chamado Jesus, que traz vida. 21. E todos os que o ouviram estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui para os levar preso aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Comentário: atônitos. Assim ficaram aqueles que ouviram as palavras de Saulo. Ele não havia ido a Damasco para prender e açoitar aqueles que diziam que o Senhor Jesus era o Messias. Agora pregava e afirmava essa verdade. Diante da nova postura do ex-perseguidor dos cristãos, não é difícil imaginar o espanto, a admiração e até a desconfiança de muitos. Afinal, é comum uma pessoa que outrora viveu no pecado, na crueldade, na injustiça, continuar recebendo acusações, mesmo depois de ter a vida totalmente restaurada por Deus. Isso acontece porque aqueles que a criticam não entendem o poder transformador da fé. E por que eles aceitavam a Paulo, né? Porque ele foi formado por Gamaliel. Então ele tinha uma alta reputação no meio dos fariseus e das sinagogas. Então toda a gente queria ouvi-lo pregar. Então ele sempre seria convidado para pregar, então era uma oportunidade que ele tinha de colocar Cristo à frente de tudo. No 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Como sempre, né? Então o diabo surge no meio, levantando um sentimento de ódio contra aqueles que são de Deus. No 24, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. O comentário: tendo passado muitos dias, os comentários acerca da conversão de Saulo ao cristianismo, bem como a maneira eloquente como ele falava sobre o Senhor Jesus, chegaram ao conhecimento de todos. Para os religiosos era uma afronta muito grande e motivo de imensa indignação saber que um dos mais fervorosos
defensores das tradições judaicas, havia abandonado tudo para seguir aquele a quem perseguia. Para eles, era muito difícil compreender como isso pode acontecer. Dessa forma, para que o exemplo de Saulo não influenciasse outras pessoas, decidiram matá-lo. Sabe? Eles viram também o cargo deles, a posição, as coisas boas que eles tinham, o que eles consideravam ser bom, eles viam poder perder se seguissem a Paulo. Paulo diz que toda a reputação dele, o cargo que ele exercia como fariseu, ele reputou isso como uma escória, né? Como vergonha. Então, diferente daqueles que queriam proteger os seus cargos, talvez seu dinheiro, sua posição, né? A disposição, nem todos estão dispostos a negar a si mesmo. Não são todas as pessoas que estão dispostas a negar a própria vontade, sacrificar o seu eu para seguir o Senhor Jesus. Eu entendo. Mas esses aqui, apesar de estar numa sinagoga, dizendo amar a Deus, eram religiosos. Mas olha só, eles não eram libertos, queriam matar a Saulo. 25. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Quer dizer, era difícil crer, né? Por tudo que ele havia feito, né? É como, por exemplo, eu já vi testemunhos assim, o marido que é muito cruel com a esposa, o marido que era aquele que fazia coisas, maldades mesmo, e ele se converte, ele quer voltar para a família, mas volta transformado. É difícil de você acreditar, né? Ele teria que ganhar a confiança agora dos discípulos. 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falando ousadamente no nome do Senhor Jesus, falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então, onde ele chegava, ele arranjava confusão, né? Que as pessoas pensavam uma coisa, sentiam-se, em outras palavras, enganadas, né? 30. Sabendo, porém, os irmãos, e acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lídia, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dê saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então, os milagres, né? Esse foi registrado pelo que Pedro fez e ele anunciou Jesus. Jesus te dá saúde, né? Porque Jesus cravou sobre a cruz os nossos pecados, não somente isso, nossas dores e doenças. No 35. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então, o testemunho, né? O testemunho ganha também almas. Paulo ganhava porque ganhava almas não somente pelos testemunhos de cura e milagres, mas porque ele era conhecido como um fariseu importante. Então, ele terminava tendo abertura, né? Mas também ganhava muitos inimigos, muito mais do que Pedro. 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Essas esmolas são ofertas, né? E ela era uma discípula, quer dizer, ela já tinha também esse trabalho. Ela seguia fazendo o trabalho de ganho de almas. 37. Aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Então, veja que a doença, a enfermidade, ela vem para todos nós. Às vezes a pessoa, não, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sei, mas também podemos ficar doentes. Nós não podemos esquecer que estamos no mundo, e o mundo que rege o mundo é o pecado. O pecado trouxe a morte, né? Trouxe as coisas ruins. Mas, claro, Deus nos deu a fé. Eu tenho certeza que o que vai acontecer com ela, né, com Dorcas,
é porque Deus ainda tinha um plano com ela, né? E agora, muito mais ainda. No 38, e como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse para vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Quer dizer, ela era uma mulher muito boa, né? Fazia muitas coisas boas, ajudava muitas pessoas. Então, as pessoas estavam comovidas. 40. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo desta, Tabita, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Comentário: Dorcas era uma discípula do Senhor Jesus, conhecida e amada por suas obras em prol do próximo. Certo dia, ao saber da morte de Dorcas, Pedro foi imediatamente a Jope. Vendo a comoção que pairava no quarto onde o corpo da mulher estava, o apóstolo pediu para que todos se retirassem do lugar. Somente quando afastou qualquer emoção de perto de si, Pedro usou a fé e ressuscitou Dorcas. Isso evidencia que não é a fé emotiva ou o sentimentalismo que move a mão de Deus em nosso favor, e sim a fé racional, consciente e intrépida. Nós temos essa fé, nós temos que aprender a usá-la. Por isso que Pedro, aqui nessa questão, fez isso, né? E se Deus não quisesse, ela não iria ressuscitar. É simples assim, né? Vamos aprender a viver a vontade de Deus. Às vezes a pessoa fala, então meu familiar que morreu poderia ter ressuscitado, né? Às vezes a pessoa fica preocupada com isso, mas o que é melhor? Né? Se eu morresse hoje, eu queria ir para o céu, não quero voltar, não. Então, a pessoa que está salva, ela teve uma chance de voltar, ela iria ganhar mais almas. Deus ainda tinha um plano para ela, né? E um plano também para ganhar outras almas que necessitava desse milagre. Então, não seja egoísta querendo os seus familiares somente para si. A verdade é que eles morrem para nós, mas eles continuam vivos para Deus. Queira ganhar a alma deles para Jesus. Esse é o mais importante. E termina no 43. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão Curtidor. O comentário: Simão Curtidor. Pedro ficou muitos dias em Jope, na casa de Simão, um homem que fazia curtimento de couro. Apesar dessa profissão ser considerada impura pela tradição judaica devido à necessidade de se manipular a pele de um animal morto, de animais mortos, Pedro ignorou o preconceito e o desprezo de muitos contra aquele homem e o hospedou em sua casa. Para que a palavra da salvação alcance a todos indistintamente, é necessário nos despirmos de toda carga, discriminação, intolerância, hostilidade, pré-julgamento e maus olhos contra quem quer que seja. Estender a forma de vida, a cultura e o pensamento de quem é diferente de nós é uma forma de ampliar a nossa visão. Isto é, somente com uma mente aberta e sábia podemos escolher e alcançar todos aqueles que sofrem com a exclusão em todos os sentidos. Aprendemos hoje aqui uma excelente lição: excluir o emocional, o sentimento. Nós não vamos perder isso, mas temos que colocá-lo à parte. A fé é uma certeza. Então, aqueles que querem viver pela fé têm que viver pela certeza e não pelo que sentem. Eu já atendi muitas pessoas que elas diziam assim, não me dá vontade, ou como dizem em Portugal, não me apetece buscar Deus, não me apetece orar, não me apetece ler a Bíblia, não me apetece jejuar. Se eu fosse pensar ou fazer as coisas pelo que me dá vontade ou não, tem muita coisa que eu tenho que fazer, mas não me dá vontade. Eu faço porque é necessário. E depois que está feito, eu vejo o quão bom foi ter feito. Então, tudo começa quando você então tem a iniciativa, o primeiro passo. Você dá um passo, Deus também dá. Deus abençoe e continue iluminando você através da palavra dele.